Oi, gente! Hoje a gente vai de novo olhar para o trabalho do Leonardo da Vinci e vai analisar uma obra nova dele. Nova, né? Porque a gente nunca analisou, porque essa obra é de 1500 e é o Salvator Mundi. E a gente vai fazer essa análise visual e depois eu vou contar várias histórias que tem ao redor dessa obra. Então, começando pela análise visual, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa obra ela é assimétrica. E apesar dela ser tecnicamente assimétrica, a gente tem uma simetria bilateral por semelhança aqui muito forte, porque ela só tem uma diferença em cada um dos lados, que é a posição das mãos. A gente consegue perceber também aqui dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. No plano do fundo, a gente tem só uma cor chapada, que é um marrom bem escuro, quase preto. E no primeiro plano, a gente tem cores com bem mais presença de branco, fazendo assim um grande contraste entre o plano de fundo e o primeiro plano, que é a figura principal. Olhando então para essa figura principal, que é uma figura humana, né, uma representação desse Salvador, a gente vai ver que o Leonardo vai usar aqui as proporções áureas. A gente consegue perceber que os olhos dessa figura estão no terço superior horizontal da composição, que os ombros estão bem no eixo central horizontal, e a gente vai ver que as mãos estão considerando o último terço horizontal. A mão que está à esquerda da obra, ela está terminando bem em cima do eixo, e a mão à direita da obra, né, tem essa forma circular, que também está terminando bem em cima do eixo. A gente vê também essa divisão de terços nos eixos verticais da composição. Pensando em cada um dos espaços, cada espaço tem uma informação importante da obra. O primeiro espaço, né, da direita para a esquerda, tem uma das mãos. O espaço central tem a cabeça da figura, que pega bem esse tamanho do terço, e o último espaço, o da direita, tem a outra mão da composição. A mão que está no eixo da esquerda, a gente vê que ela passa do ponto do eixo central horizontal da obra, fazendo um movimento para cima. Já a outra mão vai contrabalancear esse movimento, né, equilibrando o peso, que ela tem essa forma circular ali, trazendo esse peso para baixo. Então a gente pode concluir que essa obra ela é bem equilibrada em forma de composição, mas a gente vê também aqui uma ideia de harmonia, porque ele está usando tons de marrons, né, para compor tanto o fundo quanto a pele dessa figura, né, e aqui ele está trabalhando só com contraste claro e escuro, e a única cor que a gente tem aqui que vibra mais é esse azul, que não é um contraste muito grande com o marrom. Não é, por exemplo, uma cor complementar, tipo laranja e azul. Então a gente tem aqui uma harmonia cromática. Passando então para uma reflexão mais sobre o que essa obra quer comunicar pra gente, né, os significados dela, a gente vai ver que ela é um signo indicial e simbólico. Ela indica pra gente uma figura, né, uma imagem figurativa humana, só que ela tem um simbolismo muito forte, porque ela indica tanto no nome, né, o Salvator Mundi, quanto na representação que a gente construiu do Salvador na igreja cristã, ela tá indicando pra gente que é esse simbolismo do Salvador. A gente vê aqui na mão que tá do lado esquerdo da obra, né, a mão direita desse Salvador, ele tá fazendo um gesto que é muito atrelado ao sagrado ali, a indicar o céu. E já na mão esquerda dele, né, que seria a mão direita da obra, ele tá segurando esse cristal, e a gente vê, olhando bem para esse cristal, que tem 3 pontos lá dentro que são como uma estrela. Além disso, a gente vê aqui nas coisas que ele tá usando roupas azuis, né, que tem a ver com esse celestial. A gente olhando para o céu, a gente vê que ele é azul, então uma associação bem direta. E nessa roupa dele também a gente vê detalhes em dourados, que vai ter a ver com uma realeza. Então o significado dessa obra é a representação desse Salvador do mundo aqui, segurando o universo nas mãos, que seria para a religião cristã Jesus Cristo. Já quando eu penso mais nas emoções que essa obra me causa, né, como ela é muito clara ali no seu simbolismo, que tem a ver com essa coisa celestial, sagrada, e ela trabalha aquela harmonia cromática, ela me traz mais uma tranquilidade, assim, ela não me desperta uma grande emoção muito forte. Vamos então ver algumas curiosidades sobre essa obra, algumas histórias que ela tem, porque ela é bem interessante. A primeira coisa que a gente pode ver é com relação a esse globo ali de cristal, vidro. Traçando ali mais ou menos a carreira do Da Vinci, a gente vai ver que nessa época ele estava estudando bastante os efeitos de óptica. Então, provavelmente ele quis representar esses efeitos. E aí existe uma discussão e alguns testes científicos para entender de que material seria esse globo. Se ele seria maciço, se ele seria oco, qual a espessura desse material. E aí, depois de alguns testes, eles chegaram à conclusão que pela refração ali representada pelo Da Vinci, seria um globo de cristal oco
com uma espessura de 1,3 milímetro ali, mais ou menos. E aí com isso a gente consegue entender o quanto o Renascimento estava preocupado em fazer uma representação verossímil ali, né? A gente consegue determinar a espessura do globo ali e o material a partir dessa representação visual. Outra coisa interessante pra gente pensar aqui é a discussão da autoria. Como é um quadro lá de 1500, né? É difícil a gente rastrear a documentação que prove que foi o Leonardo que fez. Então a gente sempre vai pelos traços de composição, da linguagem que o artista está desenvolvendo. E aí a gente vê aqui que essa obra ela tem uma divisão ali entre os teóricos. Tem alguns pesquisadores vão dizer que essa obra não é do Leonardo, que provavelmente ela foi feita no ateliê, né, com a supervisão dele, mas que não é dele de fato, que talvez ele tenha dado algum pitaco, porque o Leonardo preferia pintar outras coisas. Bom, pensando nisso, que a gente não tem certeza dessa autoria, a gente vai para talvez a parte mais instigante dela, que é a sua história mercadológica. Ela foi provavelmente pintada por Luís XII da França. E aí ela vai ficar um período ali na França e depois vai ser tomada pelos ingleses. Quem vai tomar essa obra vai ser o Carlos I, e ele vai ficar com ela até 1649, mais ou menos ali, e ele vai fazer um leilão e vai vender essa obra para uma família de duques da Normandia. Essa família vai comprar essa obra ali por 1763, mais ou menos, e aí a obra vai sumir até 1900. E ela só reaparece ali porque um colecionador britânico vai comprar ela. E aí ela vai voltar a entrar no mercado. Bom, e aí esse colecionador, que é o Francis Cook, ele compra essa obra, ela volta pro mercado. Só que aí os descendentes do Francis vão vender essa obra ali em 1958, poucos anos depois, por 45 libras esterlinas. E por que eles vão fazer isso? Eles vão vender ela porque em tentativas de restauro ela foi bem danificada e aquilo que eu falei, a autoria ela não é garantida. Então eles acabam vendendo ela por esse preço bem baixo. E aí em 2005 uma associação de comércio vai comprar essa obra, né, do colecionador anterior. Ela vai voltar para o mercado e aí vai acontecer a coisa mais curiosa aqui, que em 2013, né, então 8 anos depois, um colecionador russo vai comprar essa obra por 127 milhões de dólares. Então essa obra vai subir ali em 65 anos de 45 libras para 127 milhões. E aí 4 anos depois, em 2017, ela vai ser leiloada em Nova York e ela vai ser a obra de arte mais cara já comercializada na história, com aproximadamente 450 milhões de dólares de lance. Foi 400 pela obra e daí 50 milhões de taxação. E o comprador dela é anônimo, então a gente não sabe quem comprou. O que existe são algumas teorias de que foi um dos príncipes da Arábia Saudita. E depois dessa obra ter sido comprada por esse valor, o que acontece é que ela some de novo. Ela sumiu. E ela tá fora do circuito de iate. E o que se especula é que ela tá num iate de um dos príncipes da Arábia Saudita. E esse foi o vídeo sobre Salvator Mundi. Me diz aqui o que vocês acharam dessa história. Se vocês gostaram, curte e compartilhe o canal. Se quiserem ver um pouco mais do meu processo criativo como designer, me segue lá no Instagram. E a gente se vê em breve por aqui.